Existe um poder do Espírito Santo reservado para nós nesses dias, para que nós não estejamos na grande multidão que vai esfriar o seu amor nos últimos dias. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriariam, mas são quase todos, existe ainda uma parcela remanescente que vai estar queimando de amor por Jesus antes da sua vinda. Nós somos essa geração, nós somos a geração que ainda vai ter fogo no seu coração, e isso não vai ser somente a frase de impacto de uma música, mas vai ser aquilo que motiva e queima na nossa alma. Sabe, essa vida no Espírito, ela é uma decisão, e quando a Bíblia fala disso, ela não fala sobre um ponto de chegada, pronto, agora você está no Espírito, mas ela fala para você andar no Espírito. Ela fala para você caminhar no Espírito. Ela fala para você viver no Espírito. Ela fala no infinitivo, porque não se trata de um ponto de chegada, mas fala de um percurso. É um percurso, você andar em Deus, você viver em Deus é um percurso. E eu quero dar os parabéns se você é uma pessoa totalmente constante. A gente vai te colocar aqui, vai te consagrar um querubim nessa noite, porque não existe esse aqui. Não existe alguém que pode virar e falar bem assim: a minha vida em Deus ela é uma constância. Sabe, eu sou totalmente constante, eu estou sempre aqui firme e forte. Não existe isso. Talvez a sua vida não seja uma reta tão perfeita, mas ela se pareça muito mais talvez com uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Alguém se identifica com isso? Só eu? Por isso que a Bíblia fala que Ele é o Deus dos montes e dos vales. Ele vai estar com você quando tudo estiver bem, nos momentos mais incríveis da sua vida. Só que Ele vai estar com você também nos piores momentos da sua vida. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele é o seu pastor. A liderança dEle é perfeita sobre as nossas vidas. Sabe, se você colocar a expectativa, por algum tempo atrás eu coloquei a expectativa de liderança da minha vida em homens. E sabe o que estava acontecendo? A minha fé estava definhando. Porque quando você coloca isso nos homens, eles não vão conseguir suprir essa necessidade. Porque existe um líder perfeito, o pastor que apacenta as nossas almas por águas tranquilas, nos guia mansamente pelas veredas da justiça, com o amor do seu nome. Quanto mais amor você tem por Ele, mais você está sendo guiado pela verdade, pela palavra. Anda nele, é uma caminhada, é uma jornada, não se trata de um ponto específico. Ele pede: continua caminhando. Se você caiu, levanta e continua a tua jornada. Se está difícil, se está pesado, levanta e continua a tua jornada. Não se trata de um momento, de uma estação, mas se trata de uma vida em Deus. Amém? E a nossa vida nessa jornada tão incrível, Deus vai acrescentando pessoas, Deus vai acrescentando amigos, Deus vai acrescentando líderes, Deus vai acrescentando tantas pessoas para somar nessa jornada, para que você alcance a coroa da vida. Vamos abrir em 1 Coríntios 9, versículo 24. 1 Coríntios 9, versículo 24. Amém? 1 Coríntios 9, 24. Não sabei que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isto para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós que dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa corrida ela não é uma disputa. Essa jornada em Deus, de caminhar no Espírito, não é uma disputa. Nós não estamos vendo quem chega primeiro, nós não estamos vendo quem vai acumular mais unção, mas pelo contrário, talvez quanto mais você acumular em Deus, talvez com mais cuidado você vai andar. Eu vi esse exemplo essa semana e eu achei tão incrível. Você pega um copo cheio de água, muito cheio de água. Quanto mais cheio ele tiver, com mais cuidado você vai andar. Porque quanto mais bruscos forem os seus movimentos, mais tem a chance daquela água se derramar. Então talvez quanto mais Deus confia em você, quanto mais você está recebendo de Deus, com mais cuidado você vai andar. Talvez aquelas pessoas que estão acumulando pouco em Deus, elas vão sair correndo, desesperadas. Talvez elas cheguem até primeiro, mas Deus está colocando você como aquele que tem azeite de reserva, aquele que anda cautelosamente
fervorosamente. Não é uma disputa, meu irmão. Essa jornada, essa corrida não é uma disputa. Calma. Às vezes a gente corre tanto. Às vezes a gente se desespera tanto para as coisas acontecer. Não é uma disputa. No caminho ele vai acrescentando as coisas. Agora nesse momento eu me apresento, depois dessa introdução. Meu nome é Éder e eu queria compartilhar bem rapidamente com vocês. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu prego fazendo isso, um pouco da minha jornada. A gente está falando de jornada, de caminhar no Espírito. Sabe, hoje eu tenho 34 anos, tenho um filho, tenho uma esposa. Meu irmão, e aí eu falo pra você, não é fácil, cara. Não é fácil você caminhar em Deus. Eu nasci em um lar que ninguém era cristão. Ninguém era cristão da minha casa. Pelo contrário, meu pai era espírita. E minha mãe casou não, juntou-lhe com ele. Disse eu nasci com uns 3 anos de idade mais ou menos. Eles se separaram. Tenho certeza que um monte de vocês vão se identificar, porque infelizmente a maioria de nós não tem esse lar tão estruturado. Sabe, meu pai, naquele momento, quando eu nasci, ele virou para minha mãe e falou: o nome dele vai ser Alziro Zarô, que era o escritor espírita preferido dele. E minha mãe, para não colocar esse nome, graças a Deus, obrigado, mãe. Para minha mãe não colocar esse nome, ela me registrou escondido. E eles tiveram aquela discussão toda, se separaram. Mas sabe, com mais ou menos uns 5 anos de idade, sem eu ter vínculo nenhum com igreja, com nada, Deus queimava no meu coração. Eu lembro que, ainda criança, sem ser adolescente, eu pegava 2 ônibus e eu comecei a frequentar a igreja do meu tio, que era na QNQ. Eu morava na M Norte. Eu sou das quebradas, irmão. Morava na M Norte e eu congregava na QNQ, lá no finalzinho da Ceilândia. E eu pegava 2 ônibus e eu ia sozinho pra QNQ, uma criança pegando 2 ônibus, eu lembro passando por baixo ali. E sabe, com um pouco bem pequeno, eu lembro que eu comecei a cantar na igreja. E ele com uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a liderar jovens sem treinamento nenhum, não sabia nem o que estava fazendo, não tinha ninguém, vai você. E comecei a liderar jovens, e Deus foi entregando algumas coisas, comecei a cantar, não sabia nem o que estava fazendo. Mas sabe, mais ou menos com uns 20 anos de idade eu tive um encontro com Jesus. Eu tenho certeza que muitos de vocês também aqui, talvez vocês às vezes caiam de paraquedas aqui na igreja. Você gosta da música, você gosta dos amigos, das pessoas, mas sabe, Jesus ainda vai te pegar. Vai chegar um momento, e a maioria de vocês aqui já tiveram esse momento, chega um momento onde a gente tem de fato um encontro com Deus. Às vezes você está envolvido no ativismo da igreja, você está envolvido, você tem um cargo, você faz as coisas, mas tem um momento da sua vida. Lembra desse momento, se você já teve ele? Qual foi o momento que Jesus capturou o seu coração? Eu lembro exatamente o momento, a hora, o lugar onde Jesus conquistou meu coração. Sabe, com isso, nessa jornada, a minha mãe veio para Jesus. Depois de muitos anos, meu pai veio para Jesus. Eu tive pouquíssimo contato com ele minha vida inteira. E Deus começou a acrescentar pessoas na minha vida depois desse encontro com ele. O Riley é uma dessas pessoas. Ele até morou na minha casa um tempo, nessa época. E sabe, Deus foi acrescentando pessoas e mais pessoas. E a nossa jornada vai começando a ganhar forma. E você começa a aumentar sua fome e sede por Jesus. Você começa a crescer em querer conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E mais uma vez, não é um conhecimento estático, mas é conhecer e prosseguir em conhecer. Não é um lugar específico, mas é uma caminhada que vai durar o resto da sua vida. Quando você chegar no céu e olhar nos olhos dele, você ainda vai continuar conhecendo quem ele é. Pela eternidade. Você acha que na eternidade a gente vai ficar só... Cara, a gente vai conversar com Jesus. Sabe essas dúvidas que você tem, que você nunca entendeu? Ele vai te explicar isso. Você fala: Jesus, por que você teve... Ele vai te explicar por que ele foi para a cruz direitinho. Ele vai te explicar como que ele era, e há de vir. Como que antes da criação do mundo, Jesus já era o cordeiro que foi morto. Sabe, quando Adão e Eva caíram, Deus não ficou assustado e agora? Procura na biblioteca do céu, o que vai acontecer? Não, ele já tinha um plano perfeito. Ele vai te explicar tudo isso. Ele vai te explicar os mistérios do coração dele. E sabe, essa caminhada nunca vai acabar. E eu lembro que na minha caminhada, Deus proporcionou muitos encontros sobrenaturais. Eu sei que todos vocês aqui têm experiências malucas que, se vocês contarem, ninguém vai acreditar em você. Se vocês contarem, ninguém vai acreditar em você. Eu lembro de experiências incríveis que a gente teve um monte de adolescente num monte.
adorando a Deus de madrugada. A gente buscava, sabe? E parece que quanto mais você busca, aí começa algumas pessoas a se levantar dentro da igreja. Quem nasceu numa igreja assim bem religiosa, eu era de uma igreja pentecostal, familiar, onde todo mundo se conhecia, todo mundo se metia um na vida do outro. Pensa a confusão que era aquilo, meu irmão. Mas era muito bom. E eu tenho certeza que a maioria de vocês também nasceu. Quem aí? Sabe, aquela igreja confusenta, que todo mundo é desse jeito, irmão. Eu cresci numa igreja até os 23, 24 anos, mais ou menos desse jeito. Uma igreja bem confusenta, sabe? Era desse jeito. Que você começava a fazer um movimento, aí a irmã se levantava, falando que era da carne, aquela coisa toda. É desse jeito. Vocês são dessa vibe também, né? Todo mundo aqui. Amém, mas glória a Deus que hoje vocês estão na CIA. Glória a Deus. Amém. Então, irmão, sabe, e eu lembro um momento da minha vida onde eu comecei a me envolver com missões. E, meu irmão, quando o seu chamado ele começa a ser direcionado para algo específico, aí as coisas talvez fiquem mais difíceis ainda. E eu lembro que houve um levante tão grande dentro da igreja contra a gente, contra quem estava envolvido com isso, mas tanta calúnia, tanta coisa. E depois de um tempo, aquela igreja familiar, Deus deu uma palavra muito específica para sair da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus falou uma palavra tão específica que, beleza, a gente saiu daquela igreja. E a gente começou a ver um tempo muito intenso em Deus, mas os levantes continuavam. E sabe, quando os levantes acontecem, você tem uma decisão na sua vida. Você vai fechar o seu coração e ser um crente amargurado, ou você vai usar as suas experiências para que outras pessoas aprendam com o que você viveu. O que você vai fazer com a carga com que Deus colocou na sua vida? Sabe, no livro de Atos fala que antes da fundação do mundo Ele já predestinou onde você ia nascer. Ele sabia qual era o seu nome, onde você ia nascer, a cidade que você ia nascer. E Ele colocou você nesse momento para que ainda tateando você o encontre. Sabe, esse texto é tão incrível porque ele fala de um lugar muito escuro. Se você está tateando, então é porque está tudo escuro. E ele fala, ainda que tateando, ainda que procurando com as mãos ali, vocês me encontrem. Deus colocou a gente para viver exatamente em 2021, 2020, num dos momentos mais escuros da terra antes da volta de Jesus. Se você pegar todos os contextos que falam da volta de Jesus, das 10 virgens, fala que o noivo vem perto da meia-noite, no momento mais escuro da noite. Se você for para o livro de Cantares, a hora que ele bate na porta da noiva é na hora mais escura da noite. Sabe, Jesus vai voltar talvez no momento mais tenso da terra. Você olha assim, você fala, cara, olha para a televisão, olha para isso, não tem como. O mundo tá sendo destruído. Tem os otimistas, muitos de nós que olhamos com os olhos de Deus, a gente consegue ver coisas incríveis acontecendo. Mas sabe, talvez não vai melhorar tanto assim não, meu irmão. A hora seja escura e é aí que vai brilhar a nossa luz. Sabe, a luz não serve para nada no claro. Para que você vai acender uma lanterna, um holofote no meio-dia? Tem que brilhar de noite mesmo. A gente tem que brilhar no momento mais escuro da terra. Nós temos que ser luz, sabe? Pegue a sua carga, pegue todos os seus traumas, pegue tudo que você tem, cara, esqueça isso. E se você vai se lembrar, que seja bagagem para ajudar outras pessoas. Não seja uma pessoa amargurada. Sabe, eu lembro desse levante que eu estava falando para vocês. E a gente rompeu tanto naquele momento, mas rompeu tanto. E eu vou falar, no final eu vou falar para vocês como que Deus usou isso para me ajudar a andar no Espírito. E como que Ele faz isso até hoje na minha vida. E eu lembro que naquele ano era mais ou menos, sei lá, 2002, 2003, por aí. E a gente estava ali... Cara, ninguém conhecia o que era casa de oração. Ninguém conhecia, não tinha, nem YouTube a gente tinha direito naquela época, estava começando essas coisas. A gente não tinha transmissão de nada e a gente começou a fazer turnos de adoração pela manhã no domingo, dentro daquela igreja. Cara, isso era uma loucura. A gente pegava e tirava 3 horas só para adorar e orar. Não era um modismo, porque ninguém fazia. E a gente não tinha visto ninguém fazendo, o Espírito mandou a gente fazer. E até hoje a gente caminha nessa mesma palavra de você ter momentos muito profundos em Deus, de você, desse contexto de casa de oração, de você separar um momento para você só adorar e você realmente se desligar de tudo. E sabe, eu falo para vocês, isso é o que tem sustentado a minha caminhada com Deus, é você ter tempo com Ele. Nós somos uma geração com 2 asas e a gente voa muito bem com a asa da adoração, mas a gente voa um pouco capenga com a asa da oração, né? Então a gente às vezes, a gente é muito adorador, mas quando fala de orar, a gente... sei, né? A gente não orar, aí Senhor, vou ficar ali
Mas Deus está restaurando o poder da oração no meio da sua igreja. Deus está restaurando o poder da oração. Se você pegar o contexto de toda a história, ali nos anos, sei lá, anos 70, 60, se você estuda um pouco o que Deus fez, você vê que Ele começou a restaurar a oração em línguas. Aí lá para os anos 90 começou um movimento de adoração muito forte no Brasil. Aí lá em 94 começou aqueles movimentos em Atlanta, nos Estados Unidos, e começou a fluir aquilo para o Brasil, e muita gente trouxe isso para a nossa nação. E sabe, a gente fluiu muito em adoração. Muito, quem é das antigas lembra disso. A gente fluiu muito em adoração. E sabe o que os nossos pais cantavam? Eles cantavam assim: o muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que tu podes e queres fazer. Eles estavam cantando sobre a nossa geração. Esse muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que os nossos filhos, que vocês vão colher. Nós somos os trabalhadores da última hora. Sabe, os nossos pais espirituais, Deus está colocando assim os nossos pais espirituais, os nossos avós espirituais, e falando: está aqui o seu salário, tanto. Está aqui o seu salário, o mesmo tanto. Está aqui o seu salário. Sabe, o salário das três gerações está sendo a mesma coisa. Mas eles plantaram, uns regaram, e nós estamos colhendo. Se prepare para a colheita que Deus vai trazer sobre vocês, sobre essa igreja, sobre as pessoas que estão pegando a sua bagagem e colocando diante de Deus. Hoje talvez eu tenha, no começo, quando meu filho nasceu, a gente, não, agora eu vou ser o pai, né? Vai ser tudo diferente. Mas sabe, o convite de Deus está lá no pódio, eu estou correndo a minha corrida. E sabe, antes eu corria, quando você é solteiro é muito mais fácil. Você que ainda não casou, aproveita, meu irmão, porque é muito mais fácil buscar Deus. Às vezes tem uma mentira falando assim: não, quando eu casar, aí eu vou vencer o pecado, aí eu vou ter vida com Deus. Mas sabe, meu irmão, a sua vida de solteiro, ela é muito mais intensa em Deus. Mas quando você é solteiro, Deus está lá no pódio e você está correndo para Ele. Ele está falando: corre para mim, corre para a minha presença. Sabe, você vai casar e agora você vai pegar a sua mulher e Ele vai continuar falando: corre para mim. Aí você vai pegar na mão dela e às vezes ela vai estar te puxando, você vai estar puxando ela, e corre para mim, corre para mim. E depois Ele vai te dar um filho, você vai agora com sua mulher, um carrinho de bebê cheio de sacola com fralda, e Ele está falando: corre para mim, corre para a minha presença. Depois você vai ter mais 2 filhos e você vai ter que continuar correndo para Jesus. Agora você vai pegar as bênçãos que Ele te deu e vai usar como desculpa para você parar a sua corrida. Você vai pegar os seus traumas, sabe? Ele está falando para você: pega esse monte de trauma, pega esse monte de coisa que você tem nas suas costas. Infelizmente hoje a gente vê um número muito pequeno de pessoas. Eu sei que essa igreja é diferente, mas estou falando de um contexto geral. Mas você vê um número muito pequeno de pessoas que aceitam Jesus. Geralmente é um êxodo de igreja, né? Você está aqui, aí daqui a pouco está todo mundo nessa, aí daqui a pouco vai todo mundo para aquela, e é um monte de crente trocando de igreja. Eu dou glória a Deus porque eu acompanho a CIA e eu vejo que aqui pessoas se convertem, amém? Pessoas aceitam Jesus, mas sabe, infelizmente essa não é uma realidade geral que você vê por aí. Você vê um monte de gente traumatizada trocando de igreja, e quando você troca de igreja você fala: olha, agora eu vou ficar parado aqui só recebendo, porque eu fui muito ferido, eu fui muito machucado. Do jeito que eu tô, deixa eu dar um tempo para eu continuar correndo para Jesus. Mas sabe, a Bíblia não fala isso. O texto que a gente leu fala bem assim: aqueles que competem se submetem a um treinamento rigoroso. Eu não sei se você já entrou numa academia, começou a malhar por uns 6 meses seguidos, e depois você para de malhar. Você para 15 dias, 30 dias, aí você volta para a academia. Meu irmão, você não consegue fazer mais nada. Você é um sedentário. Aí você chega lá, né, todo com a roupa de malhação, professor: você é sedentário? Não, estou aí inativa e tal, só estou com uns 30 dias parado. Aí vai fazer 10 minutos de esteira, você está morrendo. Porque ele fala dessa corrida para ele fala: aqueles que correm se submetem a um treinamento rigoroso para conseguir. Tira da sua cabeça esse ilusionismo da religião atual, de que tudo, absolutamente tudo é de graça. Você vai ter que pagar um preço ainda, meu irmão. Você vai ter que pagar um preço de oração, você vai ter que pagar um preço de adoração, você vai ter que pagar um preço de leitura da palavra, você vai ter que pagar um preço de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ainda existe um compromisso reservado para nós, ainda existe uma resposta que nós temos que dar ao sacrifício de Jesus. O que Ele fez foi de graça, mas a resposta que nós damos talvez vai nos custar tudo. Vamos abrir, continua em 1 Coríntios 2.
versículo 6. Vamos ler esse texto. Vou esperar você abrir para a gente ir junto, é um pouco grande para a gente não se perder. 1 Coríntios 2, versículo 6. Contudo, falamos da sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria dessa era ou dos poderosos desse século, que estão sendo reduzidos ao nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes das origens das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se estivessem entendido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus reservou para aqueles que o amam. Mas sabe qual é o problema desse texto? É que a gente sempre para por aí. E a continuidade dele dá a resposta. Ele continua e fala bem assim: nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus reservou para aqueles que o amam. Mas todavia, Deus nos revelou por intermédio do seu Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conheceu os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi ordenado. Nosso contexto, nós entendemos que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Se você cair na sua jornada, você não precisa mais se esconder. O amor dele está retirando o medo e fazendo você se expor diante dele. Se toda bagagem ruim que você tem te impede de se achegar a ele, ele troca o seu fardo que é pesado pelo dele que é leve. Ele troca. Ele faz essa troca gratuitamente. Ele nos revelou pelo seu Espírito. Aí você pergunta: e como que eu vou me encher do Espírito? Eu não sei você, mas eu fico indignado quando alguém faz uma pregação e a pessoa traz tantas coisas incríveis, mas ela não termina, e você tá: e como que eu faço isso, meu irmão? Aí fala: você vai mudar o mundo, você vai fazer isso, você vai romper, você... Uau, que maravilha! Aí você chega na sua casa: como? Não sei se já aconteceu com você. Como que é isso? Que eu vou conseguir fazer isso? Eu não consigo nem arrumar minha cama. Como que eu vou para as nações? Eu não consigo nem lavar a louça para minha mãe. Como é que eu vou servir um outro país, um outro povo? Como é que eu vou deixar? Cara, Deus quer te dar respostas nessa noite. Deus quer te dar respostas nessa noite. Em Efésios 5, versículo 18, ele fala como que você vai caminhar no Espírito, como que você vai conseguir se sustentar. Ele fala: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí você pergunta: como? E ele responde. Não existe pergunta. Deus não faz uma pergunta onde ele mesmo não seja a resposta. Ele fala: falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Que eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. E aí eu volto lá na minha jornada que eu falei para vocês, como que Deus fez com que eu conseguisse permanecer. Sabe, meu irmão, se eu teria todos os motivos do mundo para não estar aqui hoje, para não permanecer, para não prosseguir em conhecer o Senhor, mas Ele me dá a receita. Você quer continuar na minha presença? Se encha dela. Se encha da minha presença. Como que os anjos permanecem por toda a eternidade louvando? Já se perguntou isso? A gente passa às vezes 45 minutos cantando dentro da igreja, e às vezes chega o final do louvor, você: nossa, eu não aguento mais, já tá bom, irmão, vamos lá para a palavra, porque já foi. Como que os anjos conseguem ficar por toda a eternidade cantando? O segredo não está na canção que é boa. O segredo não está na música que é conhecida. O segredo está naquele que está sentado no meio dos louvores. Sabe, quando a gente entende isso, que a nossa transformação acontece por esse caminho, aí você para de cantar sobre você. Porque talvez seja, é lindo, eu não tenho problema nenhum com isso. Inclusive eu canto diversas músicas assim. Não estou falando que é um problema e nem que é um erro, mas sabe, a gente hoje em dia canta tanto sobre quanto nós somos amados por Deus. E a gente canta tanto sobre a nossa identidade,
sobre eu sou o filho de Deus, e a gente às vezes gasta, eu já vi uma pessoa fazer um período de louvor inteiro só falando sobre a sua identidade em Deus. Glória a Deus por isso, não está errado. Mas sabe, a Bíblia não fala que você é transformado ao contemplar quem você é, mas ela fala contemplando como por um espelho a glória de Deus, nós somos transformados à imagem de Cristo. Sabe onde que você é transformado? Não é quando você entende quem você é, quando você entende quem Ele é. Sabe quando que você é santificado? Quando você entende que Ele é santo, e a santidade você nunca vai conseguir fazer na força do seu braço, é porque Ele é santo, e Ele compartilha, Ele emana, as vestes dEle enchem todo o templo e nos purificam, nos tocam. Quando Ele fala, alguém me tocou, virtude saiu de mim. Sabe, a virtude, a cura saiu dEle, a santidade sai dEle, a glória sai dEle. Você jovem que está aqui, você luta para ser santo, você luta por santidade, e às vezes você não consegue isso no seu namoro, não consegue, o segredo nunca está em você, e toda vez que você tentar na força do seu braço, talvez você só vai se frustrar mais. Mas quando você entender que o segredo é nele, Ele é santo, Ele é santo. Sabe, essa é uma igreja adoradora, e eu posso falar isso, eu sei que vocês vão me entender. Antes eu não entendia como que, quando eu ministrava louvor, Senhor, por que nessa música parece que o céu se abre, parece que a glória desce e não tem esforço nenhum, e nessa, às vezes parece mais fechado, não sei o que acontece, mas essa música também é incrível. Deus falou uma vez para mim, quando você canta sobre quem eu sou, você pode ficar tranquilo que tudo que vai acontecer é responsabilidade minha de fazer. E hoje Deus, não sei se você percebeu, mas desde o começo do culto Ele está trazendo isso para a gente. A gente começou adorando aquele que está sentado no trono, aquele que está entronizado. Sabe, eu acho incrível quando canções são levantadas sobre Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é sobre nós. E se for sobre nós, meu irmão, a gente vai se frustrar. Se for sobre a figura de uma pessoa, se for sobre um líder, se tiver mais a ver com uma figura do que com ele, você pode ter certeza que uma hora frustra. Mas se ele estiver no centro de tudo, as coisas acontecem, as coisas andam. O que faz os anjos permanecerem? O Salmo 115 fala: os deuses desse mundo têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam. E ele fala bem assim, que se tornem semelhantes a eles aqueles que o adoram. Quanto mais você adora a Deus, mais semelhante você se torna a Ele. Você é a semelhança daquilo que você adora. Você é a semelhança daquilo que você adora. Quem tem ocupado o centro da sua vida, quem está sentado no centro do seu coração, a semelhança disso é que você vai se tornar. A nossa mente, ela funciona mais ou menos igual a internet, sabe? Você tem ali um histórico, e você vai pesquisando as coisas. Não sei se já percebeu, mas tudo que você fala, às vezes o microfone do seu celular, não sei se às vezes eu estou falando, nossa, eu precisava tanto de um tênis, aí parece que passou meia hora e meu celular começa a me oferecer tênis. Já aconteceu com você? Aí aparece lá no seu Instagram um monte de tênis, tá? E você, nossa, eu falei isso aqui. Esses dias eu estava falando, nossa, o rejunte aqui tá meio sujo de casa, eu preciso limpar esse rejunte. Aí daqui a pouco, limpa rejunte no meu Instagram. Nossa, limpa rejunte. Eu acho que eles têm acesso ao nosso microfone, com certeza, porque... Mas sabe, a nossa memória, a nossa mente, ela funciona mais ou menos dessa forma. Quanto mais você expõe, quanto mais você fala sobre alguma coisa, quanto mais você baixa alguma coisa na sua mente, mais aquilo vai se tornando algo rotineiro na sua vida, vai entrando no seu cotidiano, e você vai possuindo aquilo, você vai comprando, você vai tomando posse daquilo para a tua vida. Sabe, ao que nós temos exposto as nossas vidas, cara? O que nós temos contemplado, é isso que você vai se tornar. É isso que você vai se tornar. Por isso que os anjos estão lá. E sabe, de tanto contemplar, a Bíblia fala que os 4 seres viventes, eles têm olhos por todos os lados. Todos aqueles olhos olhando para Jesus. Todos aqueles olhos olhando para Jesus, contemplando Jesus. Por isso que eles não conseguem parar. Santo, santo, digno é o Cordeiro, aquele que foi morto, aquele que pagou um alto preço. Santo é o Senhor. E eles não conseguem parar de exaltar o nome de Jesus. Não tem um momento para dizer o quanto nós somos incríveis, como as nossas 6 asas voam, como os meus olhos por todos os lados são maravilhosos, como Deus me fez incrível. Não, eles estão cantando sobre Jesus e não sobre eles.
Eles estão cantando sobre aquele que se assenta no trono. Sabe, Deus colocou algumas características dessa na gente. Não sei se você prestou atenção, mas tem algumas coisas na terra. O Riley fala melhor disso do que eu, mas eu vou falar. Tem algumas coisas na terra que elas nasceram no céu. Por exemplo, ruas de ouro. Se a Bíblia fala que lá tem ruas de ouro, então ouro não é da terra. Ouro é do céu e está aqui na terra também. Lá fala que tem um ser igual um boi. Então antes de existir boi na terra, tinha um boi lá no céu. E tem um monte de coisa, muro de jaspe, pedras preciosas. Mas sabe, quando ele fala de preciosidades, de ouro, por exemplo, você não está andando na rua e tropeça numa pepita de ouro. Você tem que cavar muito fundo para achar as coisas preciosas. Você tem que cavar, você tem que ir fundo para achar as coisas preciosas. E outra coisa que ele colocou em nós, que se parece tanto com algo que tem nos céus. Os 4 seres viventes, eles têm olhos por todos os lados para contemplar quem Deus é. Sabe, os 2 olhos que Deus te deu aí. Você não pode pegar na mão do seu irmão, você não pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para vocês segurarem na mão do outro. Mas, sabe, tenta olhar para 2 pessoas que estão perto de você ao mesmo tempo, para o rosto de 2 pessoas. Tenta focar no rosto de 2 pessoas ao mesmo tempo. Não tem como, tenta, não tem como você focar no rosto de 2 pessoas ao mesmo tempo. Deus colocou a sua visão com a capacidade de só focar em uma face por vez. É impossível você olhar nos olhos de 2 pessoas ao mesmo tempo. Para que você está olhando nos olhos? Se você estiver olhando para os olhos de Jesus, sabe, as coisas ao redor elas vão começar a desfocar um pouco. Eu estou olhando aqui para a irmã e eu olho para ela, e as pessoas, se eu olhar só para ela, nos olhos dela, as pessoas ao redor vão estar desfocadas. Eu não vou estar vendo direito quem está ao redor, eu vou conseguir olhar só para ela. Olhe para Jesus. Adoração que nos transforma, adoração que nos leva a uma vida no Espírito, e eu estou direcionando a palavra de vida no Espírito para adoração, porque essa é a minha realidade de vida, esse é o meu testemunho e essa é a minha história. Talvez com você seja muito mais profundo na intercessão, talvez com outro aqui seja muito mais profundo ali na oração profética, onde você intercede pelas nações. Talvez você nunca vai pôr o pé lá, mas com as suas orações você vai. Talvez com outro Deus vai te levantar com evangelismo poderosamente, e isso não me anula de fazer outras coisas, mas Deus sempre vai te dar um foco. E isso nos faz um corpo multiforme que caminha saudavelmente. Se todo mundo aqui pensasse e quisesse a mesma coisa, não ia dar certo. Já pensou uma igreja onde todo mundo canta e todo mundo toca? Não vai dar certo. Com os que já tem, dá tanta briga, imagina se tivesse todo mundo. Então assim, Ele sempre vai te dar um foco. Além dele, estou falando agora de ministério, Ele sempre vai te dar um foco. Ele sempre vai colocar um foco na sua vida. E esse foco é para você, é um recurso para você continuar correndo para Ele, para você continuar caminhando para Ele. Quando Jesus chega para Pedro, Pedro tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. O contexto, pensa comigo, o contexto era um contexto muito pesado, sabe? Primeiro Jesus vira e fala para ele: olha, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E aconteceu. E depois mais na frente, quando Jesus reaparece para eles, eles estão ali comendo juntos, e ele fala: tu me amas? E ele já tinha negado Jesus. Pensa, você acabou de negar Jesus, ele conhece teu coração, aí ele vem perguntar se eu ama. Aí ele fala: sim, eu te amo, Senhor. E ele pergunta 3 vezes. E no outro contexto ele fala bem assim: quem eu sou? E Pedro é quem responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro entende a revelação de quem ele é, aí ele revela quem Pedro é. E tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Quando você entende quem ele é, ele conta para você quem você é. Quanto mais você contemplar Jesus, e quanto mais você declara quem Ele é, quanto mais você o adora, quanto mais você entra na profundidade de quem Ele é, mais Ele revela quem você é. Não é o inverso. O foco não é quem nós somos, é quem Ele é. Quem você é, só uma consequência, vai acontecer. A sua identidade vai chegar. Vamos abrir em 2 Coríntios 3:18.
2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. O apóstolo é fiel. Aí continua aqui, vamos ficar até o Espírito. Deu uma propaganda aqui, então bugou. Mas sabe, contemplando como por um espelho a glória de Deus, nós somos transformados à imagem de Cristo. Olha que profundidade nesse texto. Quando você olha no espelho, você contempla Cristo. Mas na verdade, quando você olha no espelho, você vê você. Ele está falando de um nível de transformação tão profundo ao contemplar, que quando você olhar para você, você vai ver Ele. Contemplando como por um espelho a glória de Deus. Sabe, esse é o nível de transformação que Ele quer nos levar, até que nós possamos olhar para a nossa própria vida e dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu posso contemplar a glória de Deus. Sabe, meu irmão, talvez você olhe para a minha vida e talvez Deus tenha falado com você até aqui nessa palavra, e você fala: esse irmão é incrível, nossa, que palavra boa. Talvez você esteja gostando e achou tudo uma baboseira, mas sabe, talvez você olhe para mim e fale: esse irmão é muito bom. Mas sabe quem sabe quem eu sou de verdade? Só o Espírito do homem sonda o coração do homem, assim como só o Espírito de Deus sonda o coração de Deus. Sabe, só quem sabe quem eu sou e as lutas que eu luto? Só eu. Os pecados que eu enfrento. Por isso que ele fala bem assim: quando você se olhar no espelho, você tem que contemplar a glória de Deus. Não importa a opinião que as pessoas têm sobre você, o que importa é aquilo que você vê no seu secreto. Você está contemplando o Senhor? Você está contemplando o Senhor? Ele continua pedindo: continua correndo para mim, continua correndo para mim. Levanta as suas duas asas, entra na minha presença com oração, com adoração, porque eu vou te dar capacidade de me amar até o fim. Eu vou te dar capacidade de me amar até o fim. Essa capacidade não é sua, essa capacidade é de Deus. Por isso que Jesus fala: um novo mandamento eu vos dou: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Ele continua mantendo: ame ao teu Deus com toda a tua força, com toda a tua... Ainda existe uma luta para a gente travar. Senhor, eu preciso te amar mais, eu preciso te contemplar mais, eu preciso conhecer mais do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Mergulhasse um pouco nessa receita que Ele nos dá para nos encher de Deus. Não vos embriagueis com um vinho onde há contenda. Fecha os seus olhos. Não vos embriagueis com um vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com salmos, cânticos e hinos espirituais. Talvez você vai se encher com salmos e você começa a salmodiar ao Senhor: Deus, Tu és bom, Tu és o meu pastor, o Senhor é aquele que me guia, o Senhor... E você começa a ter salmos na sua vida, e isso gera transformação. Talvez Ele traz isso através da oração, de cânticos. No entanto, lá em Apocalipse 15, versículo 3 e 5, falam que em um momento dos céus, os anjos param de cantar Santo, 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 e eles cantam a canção de Moisés. Você já leu esse texto na Bíblia? Os anjos cantam uma canção que foi composta na terra por Moisés. Talvez a chave que Ele vai te dar seja isso. E talvez existe outra chave, que são cânticos espirituais. Enchei-vos com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Quando Ele nos tirou de um lamaçal de pecado, a primeira coisa que Ele faz é colocar um novo cântico na nossa boca. Um novo cântico na nossa boca. Sabe qual é a palavra original para isso? A palavra original, preste atenção nessa palavra. A palavra original para isso é terrila. A palavra terrila significa adoração perfeita, e ela não é uma adoração aprendida, mas ela é uma adoração que flui da sua boca, é uma oração cantada. Talvez por isso que quando você lê as músicas de Davi, elas não tenham tanto nexo, porque ele começa a cantar os momentos que ele está passando na vida dele de forma espontânea. Ele vai adorando ao Senhor com aquela canção, e ele vai declarando ali aqueles momentos, ele falando: Tu és o meu rochedo, Tu és a minha fortaleza, Senhor, em Ti eu confio. Ele começa a declarar as verdades de Deus através de canções na vida dele. Isso nos fortalece. Feche seus olhos. Eu não sei o que você tem para oferecer ao Senhor,
Mas existe uma taça agora, e ela está pronta para ser cheia com as orações dos santos que estão nessa casa. Só peço para você, sabe, essa máscara que está aí na tua boca, talvez ela até abafe um pouco o som da tua voz, mas ela não está calando o som da tua voz. Fecha seus olhos e comece a liberar um cântico novo ao Senhor. Comece a colocar som na tua voz. Se você não sabe o que cantar, se você não sabe o que dizer, comece a fazer uma oração bíblica. Mas ninguém no templo fique calado. Erga a sua voz, erga a sua voz. Se você ora em línguas, comece a cantar em outras línguas. Sabe, tem algumas pessoas aqui que existem, que tem anos que você não fala em línguas. Tem anos que você não se edifica no Espírito. Quem fala em outras línguas não fala aos homens, mas em Espírito fala os mistérios de Deus. Se edifique, se construa em Deus. Vamos, erga a sua voz, erga a sua voz. Você que tem menos timidez, comece a puxar esse coro de adoração ao Senhor. Comece a puxar essa canção desconhecida. Comece a puxar esse cântico novo a Ele. Vamos, igreja. Existe um som que não foi aprendido. Existe uma canção que não foi ensinada. Isso, erga a sua voz. Erga a sua voz. Tu és tudo. Tu és tudo. É sobre você. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Vamos juntos. Vamos, igreja, erga a sua voz. Como o som de muitas águas. Como o som de muitas águas. Todas as vozes do templo cantam santo, 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 santo. Esse lugar da glória dele. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios, fluirão rios. Deixa fluir, deixa fluir. Ele nos ensinará, ele nos ensinará todas as coisas.
não tem fim. A testemunha fiel, aquele que pagou um alto preço com seu sangue, comprou para Deus cada povo, tribo, língua. Aquele que se assenta no trono, digno de louvar. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvar. Tu és santo. Não se canse, não dê descanso aos seus olhos, até que nós contemplemos aquele que está sentado no trono. Oh! Vamos, igreja, aumente a intensidade. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Assim seja. Amém. Assim seja. Ore em línguas, erga a sua voz, erga a sua voz.